todos. Queremos iniciar os estudos hoje na carta de 1 a Timóteo. Nós queremos estudar 1 Timóteo e na sequência 2 Timóteo. E antes de nós começarmos, capítulo 1, versículo 1, vale a pena mencionar um pouco do contexto dessa carta, né? O autor é Paulo, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um rapaz que aceitou o chamado de Cristo para edificar a igreja, né? Ele era colaborador de Paulo, chegou a Cristo através de Paulo, sua mãe era judia e seu pai grego, né? Paulo escreve a carta de 1 Timóteo para encorajá-lo, explicar de que maneira a igreja local deve ser administrada e asseverar sua autoridade como servo de Deus. Timóteo, então, estava pastoreando a igreja de Éfeso, nesta época, quando Paulo escreve a carta. A pergunta que nós temos que fazer em relação à carta de Timóteo, antes de começar a estudá-la, é a seguinte: esta carta é só para o pastor? É só para Timóteo? Será? Paulo escreveu a carta a Timóteo, mostrando a ele como liderar, como estar à frente da igreja, como administrar essa parte da igreja. Mas a verdade é que todos nós somos servos de Deus e todos nós temos a obrigação de prestar o nosso serviço e de servir dentro da igreja. Então esta carta ela não serve apenas para o pastor, mas ela serve a todos que são servos de Deus. E com essa perspectiva de que não é apenas para o pastor, mas que é para todo membro da igreja, onde ele deve ser parte de um corpo de Cristo, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu dever, cada um exercendo o seu dom dado pelo Espírito Santo. Com essa ideia nós queremos então iniciar o estudo da carta a Timóteo. E nós queremos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7. E nós queremos estar lendo, eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar na tua Bíblia aí de casa. Versículo 1 e 2, então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Então aqui nós temos a introdução da parte de Paulo a Timóteo, onde vai dizer que ele é o autor e o destinatário então é Timóteo. Agora o versículo 3 ao versículo 7, e nós queremos tirar algumas lições desses versículos. Eu vou estar lendo. Versículo 3 ao 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Até aqui a palavra, então, para hoje. E nós vemos primeiro no versículo 3 que Paulo pede a Timóteo que fique em Éfeso com uma missão.
E Paulo então vai dar essa missão, que é admoestar certas pessoas para que não ensinem outra doutrina. E o que é admoestar? Admoestar é advertir amigavelmente, repreender alguém suavemente, aconselhar, advertir, incentivar ou estimular alguém a agir ou pensar de modo correto. Isso também é exortar. É o mesmo sentido, é corrigir dando ânimo. Então, o que Paulo está pedindo aqui, no versículo 3, diz assim: você que ainda permanece em Éfeso, para admoestar certas pessoas, ou seja, para você estar encorajando, aconselhando e mostrando o caminho correto ou a forma correta dessas pessoas pensar, para que não ensinem outra doutrina. Então a preocupação de Paulo era uma doutrina falsa que estava sendo ensinada ali em Éfeso. E Paulo diz para Timóteo: olha, fala com esses camaradas aí que estão ensinando essa falsa doutrina, para que eles possam ensinar a verdadeira doutrina. Incentiva eles a estudarem e ver qual que é o verdadeiro pensamento que eles devem ter, em relação à palavra de Deus. E nós podíamos dizer que mera semelhança é pura coincidência nos dias de hoje, Quantas pessoas têm ensinado falsas doutrinas hoje também. Esse assunto não é novo, não é da atualidade. Paulo aqui já vai falar a Timóteo para orientar essas pessoas que estão falando uma falsa doutrina. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então é para que essas pessoas não se ocupem com fábulas ou genealogias. E o que é fábula? Fábula é faz de conta. É algo irreal, coisa que promovem muitas vezes discussões. Essas pessoas ali em Éfeso estavam ensinando uma doutrina de faz de contas, uma doutrina que é mais fábula. E hoje em dia, novamente, é mera coincidência, As coisas que a gente ouve, vê e assiste por aí, pelos YouTube da vida, Pessoas pregando uma doutrina que é mais fábula do que palavra de Deus, infelizmente. Do contrário, nós devemos pregar aquilo que traz um serviço para Deus na fé. Do contrário, aqui está dizendo que essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Nós não podemos trazer discussões. E nós não podemos ensinar doutrinas que façam com que pessoas acabem discutindo e talvez até pecando. Mas nós devemos promover o serviço de Deus na fé, ou seja, pregar a sã doutrina, aquela que Paulo, Timóteo e os outros apóstolos pregaram o tempo todo, a sã doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina bíblica. Por isso nós temos essa ênfase muito grande no estudo da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, porque é a Bíblia que nos fornece a doutrina que nós precisamos. Não é doutrina de homens, mas é uma doutrina dada por Deus. Versículo 5. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Tudo deve ser feito então com amor, e o amor só pode existir quando, segundo esse versículo, se tem um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. E aqui também nós temos que ter um alerta para a nossa vida, para que nós possamos em tudo corrigir sempre com amor, disciplinar com amor. Aliás, é assim que Deus faz. Deus nos disciplina, Deus nos corrige sempre com amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, Ele é um Pai amoroso.
E assim também nós temos que ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. O que é uma boa consciência? É pensar em coisas boas e não em coisas ruins. Tem gente que só pensa em coisas ruins, só pensa besteira, só faz plano maquinando para o mal. E nós devemos pensar coisas boas, coisas que edificam, coisas que abençoam tanto a nossa vida como outras pessoas. E nós temos que ter um coração puro. E como que nós mantemos um coração puro? Acredito que antes do coração nós temos que domar a nossa mente e os nossos olhos, para que nós possamos manter uma pureza de coração. Nós temos que domar os nossos olhos e a nossa mente, porque muitas vezes o pecado entra pelaquilo que a gente vê. E eu lembro do pecado de Adão e Eva, onde que o fruto, em primeiro lugar, tinha uma boa aparência. E diz o texto que, vendo Eva, que o fruto era bom e desejável. Então, primeiramente aos olhos e depois a nossa mente, que vai muitas vezes maquinando o pecado. E depois, então, vem a consumação do ato, que é o pecado em si. Mas em nossa mente a gente já gerou. Tanto é que Jesus vai falar, se alguém olhar para o sexo oposto, com maus olhos, desejando a outra pessoa, no seu coração já pecou, já traiu, já cometeu adultério. Da mesma forma, se no nosso coração, no nosso pensamento, nós pensarmos ou falarmos de matar alguma pessoa, como a gente vê muitas vezes por aí as pessoas prometendo, porque eu vou te matar, você vai ver. Mesmo que ela não fizer isso, a palavra de Deus diz no Sermão do Monte, Jesus vai falar que no seu coração já é réu de morte. Então nós temos que cuidar daquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, para daí conservar o nosso coração, um coração puro, e ter uma fé sem hipocrisia. O que é uma fé sem hipocrisia? É uma fé real, genuína, e não algo hipócrita, algo contaminado. Ou seja, aquela pessoa que dentro da igreja a pessoa é religiosa, é muito boa, fala de uma forma bonita, saiu da igreja, não cumprimenta ninguém, não respeita a própria esposa ou o próprio marido, não sabe educar os filhos, no negócio faz o que der na telha para seu bom uso e ganho de lucros, passa a perna em todo mundo, é caloteiro, mas na igreja parece um santo. Então isso é uma fé fingida, uma fé hipócrita. Nós devemos demonstrar a nossa fé no dia a dia, nos nossos atos, onde a gente estuda, onde a gente trabalha. Isso é uma fé sem hipocrisia. E no versículo 6, então ele vai dizer que algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. E aqui o cuidado para nós, para nós não nos perdermos nestas coisas, em fábulas, em pregações que estão por aí na mídia que não é verdadeira, é uma falsa doutrina, Quando não temos o coração puro, uma boa consciência e temos uma fé hipócrita, nós mesmos nos perdemos, esta que é a verdade, pois nós enganamos a nós mesmos. E muitas pessoas têm vivido uma vida religiosa enganados por elas mesmas. E elas acham que estão certas, acham que estão fazendo tudo politicamente correto, mas na verdade estão com sérios problemas espirituais. Por quê? Porque não têm uma mente, um coração puro e nenhuma fé genuína. E fala em discussões inúteis. E a pergunta é: discussão inútil vale a pena? Vale a pena você discutir com alguém por causa de algo inútil?
aquilo que não edifica. E aí eu penso que às vezes é melhor a gente ficar calado para evitar uma dessas discussões. Às vezes uma pessoa calada se passa por sábio. Provérbios vai falar isso. Do que a pessoa que fala aquilo que nem sabe. E aí se passa por louco. Então, uma dica, você quer ser sábio? Aprende a fechar a boca, né? E assim muitas vezes evita discussões e você sai como um sábio desta disputa, desta discussão ou desse tema, né? Versículo 7, então, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E quantas pessoas nos dias de hoje não entendem aquilo que estão falando, mas querem se mostrar sábias. E você vê isso muito, não só com a Bíblia, mas muitas vezes conversando sobre política, e as pessoas querem dar a sua opinião e dão a sua opinião como se fosse a melhor, porque tinha que ser assim, porque no Brasil tem que fazer assado, e nem elas entendem ou sabem do que estão falando. Mas elas querem se fazer sábias naquele assunto. E alguém que sabe do assunto vai ouvir, vai ficar calado e vai pensar com ela. Mas olha só quanta bobagem que a pessoa está falando. E a gente vê isso por aí, né? Pior, no versículo 7 está falando da Bíblia, né? Está falando justamente da lei, de se tornarem mestres da lei, aqueles que ensinam a palavra de Deus. E a gente vê isso muito, muito, muito hoje nas mídias, nas redes sociais, no YouTube, pessoas se levantando como pregadores, ensinando muitas vezes aquilo que nós já vimos, fábulas e faz de contas, nem eles muitas vezes entendem do que estão falando, e aí jogam tudo que é a revelação, que é a fé, que precisa ser fé, que precisa ter fé para entender, que pela razão a gente não entende, e eles querem ser mestres da lei e pregar sobre a palavra de Deus, e sequer nunca leram a Bíblia de capa a capa, toda a Bíblia, leram alguns textos isolados. Ora, se eu nunca li toda a Bíblia, como que eu vou pregar a respeito da Bíblia? Eu não olhei ela como um todo, eu não analisei, eu não li. E muitas vezes é pela própria preguiça ou a fé hipócrita, né? Aquela fé com hipocrisia, que acha que está certo, mas nunca pega a Bíblia nem para ler. Já vi pregadores preparar mensagem do culto 5 minutos antes deles irem pregar, enquanto está tocando os hinos, enquanto o pessoal está cantando, alguém está fazendo a abertura, ele está folheando a Bíblia, procurando um texto para daí pregar. Para ser pregador do Evangelho, você tem que fazer isso da melhor forma possível, com temor e tremor perante Deus, não perante o público, perante os homens, mas porque você está falando em nome de Deus, para não falar bobagem nem besteira como a gente vê muito por aí. Não quero ficar repetindo isso muitas vezes, né? Às vezes pode dar a impressão que eu tenho atacado muitas igrejas ou pregadores por aí. O meu objetivo não é atacar igreja e pregadores, é mostrar exemplos daquilo que a Bíblia está falando, aquelas pessoas que têm falado e colocado falsas doutrinas, né? E a gente vê que tem muitos seguidores dessas pessoas, né? Seguindo ao pé da letra. Tomem cuidado, analisem pela palavra de Deus aquilo que está sendo dito, né? E aquilo que está sendo pregado, para vocês não serem enganados por fábulas também. Pessoas se levantam pregando assuntos difíceis da palavra de Deus, querendo ter autoridade, por exemplo, sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse, sobre o anticristo, quem vai ser o anticristo, o número da besta. E eu já vi tantos vídeos no YouTube. Primeiro alguém se levanta dizendo que o anticristo
vai ser o presidente dos Estados Unidos, daqui a pouco é o novo Papa, daqui a pouco é o Macron, daqui a pouco é sei lá eu quem. Gente, e se faz toda com vídeos e muito rodeio e muita fantasia, justamente muita fábula para tentar embasar aquilo que estão falando, né? Que propaganda, já vi isso, propagandas da televisão estão apontando quem vai ser o anticristo. Gente, não tem base bíblica. E o número da besta? Qual vai ser o número da besta? Primeiro, era o código de barras, que todo produto hoje tem código de barras, então esse era o número da besta. Ah, não foi esse, se enganaram, então agora foi o cartão de crédito, porque todos vão ter que fazer negócio só com cartão de crédito, que o dinheiro vai acabar. Ah, não foi o cartão de crédito, agora é o chip que vai ser implantado na mão ou na testa, né? E aí, então, agora é o chip, vai ser o número 666, né? O número da besta. Não tem base bíblica para isso. Pessoas se levantando, querendo ser mestres da lei, ensinando algo que é fábula e não realmente a palavra de Deus. Tomem cuidado e analisem tudo à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. De grandes teólogos, mas no fundo nem eles entendem o que eles querem falar, né? E o que eles estão falando. Porque ora fala uma coisa, daqui a pouco já é outra, daqui a pouco já é outra, então nem eles se entendem, né? E é o que o texto está falando. Para estas pessoas, então, o que sobra, no texto que nós estamos estudando hoje, é a admoestação de Paulo e de Timóteo, que está aqui hoje, né? E devemos ter humildade para aprender da Bíblia. Quando eu não tenho humildade, quando eu tenho arrogância, eu acho que eu sei tudo, eu quero ser o doutor da lei. E aí eu fecho as portas para que eu possa aprender. E finalizando então, né? Que possamos ter o nosso coração e a nossa mente puras, nos manter puros com uma boa consciência e uma fé genuína, sendo sempre humildes no aprender da palavra de Deus. E que assim, então, essa é a minha oração, que você possa rever a tua fé, o teu coração, a tua consciência, e que realmente possa ser algo genuíno, autêntico, tudo de acordo com Deus assim quer. E que possamos ter sempre o coração humilde para aprender e nunca querer dizer que nós sabemos de tudo. Aliás, deixa eu só abrir um parêntese. Eu já ouvi de pessoas, né, que eles não precisam mais estudar a Bíblia, que eles já sabem toda a Bíblia. Será? Será que isso não é arrogância? Será que não é querer ser como mestre da lei? Que possamos sempre ter humildade de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, buscando sempre aprender do Senhor e no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.